Eu conversei com a delegada, a responsável pela DDM, ela inclusive estava respondendo pelo plantão de Polícia Civil nessa madrugada, e ela me disse que já foram solicitadas as intimações para o andamento das investigações naquele caso do estupro da garota de 14 anos, que foi molestada pelo próprio pai de 43 anos de idade, diariamente por cerca de um ano. A mãe da jovem, consternada, acabou contando que só ficou sabendo desse caso quando os pais do namorado da sua filha contaram. Ela que estava trabalhando na noite que aconteceu aí a denúncia, ela voltou para casa um pouco antes e acabou pegando no flagra este homem. Segundo ela, ele havia acabado de cometer o estupro. Nervoso, a menina também nervosa, ele acabou não deixando a filha ir ao médico, ela acionou a polícia, mas segundo a própria mãe, a polícia demorou quase uma hora para chegar no local, não havia viatura para atender a socorrência e o homem acabou fugindo. A jovem contou que só tomou coragem de contar sobre os abusos, pois o pai ameaçou de fugir e levar ela junto. Ele disse, inclusive, a jovem, no momento em que a mãe surpreendeu essa situação, que a jovem tinha acabado com a vida dele. Depois, ele acabou dizendo que ele estava errado, realmente ele estava errado e acabou fugindo. Agora, a vítima, ela foi conduzida à gota de leite, chegou a se mutilar com as próprias mãos, causando feridas por conta de toda essa tensão dessa situação. Ele chegou a ligar para a esposa ontem à tarde, mas por medo ela não atendeu. Ele continua foragido. Imagine você, né, a cabeça dessa criança, né, aos 12 anos começou a ser violentada pelo próprio pai, agora ela está se automutilando em função de uma situação que certamente mexe com o seu subconsciente, mexe com a estrutura da sua vida, né, por causa de, eu não vou segurar, de um canalha, de um bandido que sabia o que estava fazendo, né, porque tanto é que fugiu, tá certo? E ao invés de pelo menos responder pela sua canalice, né? Coisa de louco, né? É uma coisa não tem que ter perdão para um homem né? desse, né? Não Aí sei vem nem, dizer, não sei nem mas se é a sabe, questão de ter ou não ter perdão, Madalena. Acho que para nós, humanos, acho que isso é até impossível de determinar. Mas o que eu pego me pensando numa situação dessa, Madalena, é como que um homem que gera uma vida, que tem contato com aquela criança desde bebê, que cria, vê crescer, quer dizer, não desenvolve laços de afetos de pai para filha, aquela coisa que nem um animal, qualquer tipo de animal, ele não deixa de desenvolver pelas suas crias. Como é que consegue ter atração sexual pela própria filha, por aquele bebê que ele deu a vida, que ele criou, que teve ali do seu lado todos os dias? Eu não consigo entender isso. Como é que tem libido com relação a uma criança? Isso que eu quero perguntar ao Dr. Milton, né? Quando uma pessoa começa a sentir que tem atração, por exemplo, por uma filha, eu creio que a pessoa... Como é que pode, Dr. Milton, trabalhar uma questão como essa? Como é que a pessoa tem que reagir? Ela não tem capacidade de avaliar, procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta para dizer, olha, estou sentindo esse tipo de comportamento, esse tipo de vontade, né, de ter um relacionamento com minha própria filha. Como é que a psicologia trabalha com isso? É exatamente por isso, Madalena, porque o indivíduo ele já tem esse desejo, e esse desejo faz bem, é um ganho para ele, não é? Ele tem um ganho, sentir esse desejo é bom. Quando nós somos seres desejantes, né, quando você tem desejo de alguma coisa, você alimenta para que aquilo aconteça. Então, eu não posso jogar contra meu próprio desejo, procurar um psicoterapeuta para tentar acalmar aquilo que é desejante em mim. Então, a minha tendência primeiro em fazer é atender a demanda do meu desejo, né? E não ter a consciência, porque essa consciência é óbvio que esse pai não tem, né, em função dessa própria disfunção mental, vamos colocar assim, que a gente não dá para avaliar o que realmente está conduzindo ele a ter esse tipo de ato, se é por um desvio pedófilo que ele possa vir a ter, ou se é por um excesso desse vínculo, ou uma demanda natural do próprio instinto dele. Quer dizer, a pessoa faz porque deseja. Ele olhou a filha. Se nós formos analisar, se você parar para analisar, Madalena, e for para o norte, nordeste, para os rincões do norte e do nordeste, você encontra isso de forma muito comum entre as famílias que residem lá, nesses lugares. Os pais terem relações com as filhas, isso é muito comum, ocorre muito mais comum do que nós imaginamos. Por várias vezes eu tive a oportunidade de estudar grupos assim, grupos afins, de pessoas que são colocadas em famílias que vivem mais isoladas, que na área rural, na área urbana, ficam mais rurais, e o comportamento é esse, quer dizer, parece que nós voltamos
lá no tempo das cavernas, quando o incesto não existia, né? Porque o incesto é uma coisa criada pela cultura, não é natural do ser humano. E aí nós teríamos que falar de uma coisa entre natural e o que é cultural. Talvez então ele ache que estivesse fazendo um bem para a filha, né? Até possivelmente sim, com certeza a intenção para ele é positiva. De que ela estaria tendo um prazer como ele. É absurda, é desumana, é descomunal, é doentia, mas para ele, com certeza, tem um fundo lá positivo. É por isso que eu acho, isso, doutor, que nós devemos talvez trabalhar com essa. Bom, a nossa cultura é essa, né? Então, dizendo o seguinte, se você tem uma atração por uma filha, por favor, procure um terapeuta, porque eu creio que pode ser corrigido esse caminho, não pode? Talvez seja mais interessante a própria família ficar alerta, né? Isso é uma questão até que a família tem que observar, porque muitas vezes não se dá crédito aos filhos. E hoje o maior problema que você tem de incesto ou qualquer tipo de perturbação nessa ordem vem exatamente de dentro da família. É a família que tem que ficar atenta para esse tipo de comportamento. Não é desconfiar, a mulher dizer, olha, eu me casei, sou apaixonada, amo meu marido, tem que ficar de olho nele, porque nós temos uma filha que está numa idade púbere aí e pode despertar qualquer desejo, então tem que ficar alerta. Não é criar essa persecutoriedade familiar, não. Mas observar comportamentos estranhos, né? Porque o que acontece é que muitas vezes não se dá conta disso. A mulher, quando casa-se, o homem ele tem um vínculo muito mais superficial do que tem a mulher, concorda? A mulher gera o filho, né? O homem só empresta o espermatozoide ali e ele é meio que apendicial na relação, né? Então, tem homens que criam um vínculo muito grande e tem homens que não. Agora, lembrando que isso é inato, é um caráter inato do indivíduo. O incesto, vamos voltar a bater aqui, é uma coisa cultural, ela não é natural. Se você pegar uma ninhada de cachorrinhos, o cachorro pai vai ter relações com a cachorrinha dele, entre os símios, entre os macacos, você vai ter aquele macho alfa aqui. Então, isso não é natural, é uma coisa cultural. Então, a doença está exatamente aí. Eu transgrido essa cultura, essas leis morais, não é? E me torno uma pessoa imoral na minha conduta. Tá certo. Agora, depois eu quero até fazer uma consulta particular, porque eu, como avô, tá certo, se acontece isso com uma neta minha, o cara que fez, eu vou atrás dele. Seu avô, me desculpe, mas eu enforco o cara, eu tiro os dois olhos dele, mas sinceramente, com o dedo. Te juro por Deus. Então, perfeitamente não justifica, entende? É o que eu estou dizendo aqui. Não, mas eu não sei isso, é natural, minha reação seria natural? Naturalíssima, é claro. Será que eu não sou normal? Porque, por favor, não faça isso com a minha neta, porque eu vou atrás do cara até o final do mundo. Tá certo ou não? Tá certo ou não? Não, mas é isso. Agora, é importante essa atenção, porque se a coisa se pensar, não estou falando em relação pai e filho, né? Agora, se pensar, por exemplo, padrasto, a coisa se agrava ainda mais, porque aí já não tem vínculo nenhum. Se o padrasto teve contato, por exemplo, com uma jovem já na pré-adolescência, quer dizer, aquele vínculo da infância, aquela coisa mais paterna, não foi despertada até aquele momento. Okay. Então começa uma relação diferente. Aí que as mães sim têm que ficar, né, não desconfiar do marido, ele é um maníaco em potencial, mas né, saber lidar com essa relação, saber separar, né, o ambiente. Bom, então, porque o que muito acontece é muitas vezes a mulher fica cega na relação, isso, né? Mulher ou homem também, É. Isso acontece no inverso com muito mais raridade, mas acontece também. Né? Bom, então isso é por isso que eu digo a você que é sempre bom, né, a gente trazer um aprofundamento dos assuntos, porque quem está nos ouvindo agora, o primeiro momento é de raiva, de ódio, né, como eu estou dizendo aqui, mas de repente tem situações que tem que ser ponderada, analisada e avaliada com muito critério.